pessoal, na aula de hoje vamos fazer o vestidinho Charminho, tamanho 1 a 3 meses. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o nosso vestidinho, eu vou usar duas cores do fio Charminho, um na cor branca e o outro nesse tom mesclado de rosa com branco. Essa cor é a 9312. Vou usar também agulha para crochê 1,75, botões transparentes, tamanho camisa, e vou usar as fitas decorativas. Vou usar essa daqui de coroinha, olha que fofura, que vai combinar super bem aqui com o tom do charminho que eu vou usar. Então, aqui, usando ela, combinando com o fio, né, com o tom da linha que você for usar. E tem também a fita com vários desenhos, ó. Aqui eu trouxe algumas no tom de rosa, porque eu escolhi a linha também aqui no tom de rosa. Bem, e tanto o fio Charminho quanto todos os acessórios que nós vamos usar para enfeitar o nosso vestidinho, agulha, enfim, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra no Mega Armarinho. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link da loja para que você possa acessar e conferir aí todas as promoções, as possibilidades de frete grátis, as novidades que a loja recebe semanalmente. Bem, e agora que a gente já conferiu a lista de materiais, a gente já pode dar início à nossa aula. Iniciamos o nosso vestidinho fazendo um cordão com 75 correntinhas. Conto 1, 2, 3... E na quarta correntinha, começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, para cada correntinha, até completar 12 pontos altos no total. Lembrando que as 3 correntinhas que usamos para vira, já contamos como um ponto. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, trabalho até completar 12. Completei os 12 pontos, agora eu faço 2 correntinhas e vou trabalhar iniciando já no próximo ponto, na próxima corrente, novamente o trabalhado, fazendo ponto alto, um ponto alto em cada correntinha da base. Até completar novamente 12 pontos altos. Completei os 12, já tenho aqui a segunda divisão. Essa é uma das partes das costas, essa é uma das mangas, agora nós vamos para a parte da frente. Então, eu venho no próximo ponto, na próxima correntinha, já fiz aqui 2 correntes de separação, e começo a trabalhar em cada uma das correntinhas, fazendo um ponto alto. Agora, até completar 24 pontos. Finalizei os 24 pontos e aproveitei para repetir o mesmo que eu já havia feito no início da carreira, aqui no final. Então, ficamos com 12 pontos, 2 correntes de separação. 12 pontos, 2 correntes de separação. 24 pontos, 2 correntes de separação. 12 pontos, 2 correntes de separação e mais 12. Então, temos as duas partes da parte de trás da nossa peça, 2 mangas e a parte da frente. Dessa forma, já fizemos a divisão da pala. Agora, nós vamos trabalhar fazendo carreira a carreira. Então, vira o meu trabalho. E aqui, para ficar um detalhezinho,
eu vou pegar sempre na laçada de trás do ponto. Então, eu venho, trabalho 3 pontos altos, ou 3 correntinhas, quer dizer, no começo da carreira, e ponto alto sobre ponto alto, sempre pegando só na laçada de trás do ponto, ó. Então, deixo a primeira e venho na segunda. E assim nós vamos trabalhando. Até chegar aqui no último pontinho, onde eu vou mostrar para vocês como vamos fazer os aumentos e também já falar por quantas carreiras vamos prosseguir até completar a pala. Cheguei aqui no último ponto, antes do intervalo de correntes. Aqui dentro do intervalo de correntinhas, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, passando a agulha por baixo das correntinhas. Então, formei o leque. Em todos os intervalos de correntinhas, nós vamos trabalhar o leque. Isso, carreira a carreira, até completar 8 carreiras no total. Quando eu finalizar essa carreira, eu viro o meu trabalho e vou iniciar com as 3 correntinhas e sempre pegando na laçadinha de trás do ponto. Então, vai ficar esse relevo aqui, o que dá um diferencial na nossa pala, deixa assim o nosso vestidinho ainda mais trabalhado. Eu vou fazer as 8 carreiras e volto dando continuidade. Bem, aqui eu já completei as 8 carreiras. E já comecei a trabalhar a 9ª carreira, onde eu sigo o mesmo processo até chegar ao intervalo de correntinhas, onde vamos começar a divisão, fazendo a separação da parte das mangas. Caminhei aqui até chegar ao intervalo de correntes. Aqui, sobre o intervalo de correntinhas, eu faço um ponto alto, pulo toda essa parte até chegar ao próximo intervalo, onde faço um ponto alto. Então, aqui já fiquei com a primeira manguinha separada. Agora, eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, seguindo o mesmo processo que estamos trabalhando na pala, pegando sempre na laçada de trás do ponto. Então, até chegar ao próximo intervalo de correntes. Essa parte é a maior parte, a parte da frente. Então, percorro dessa forma até chegar lá no intervalo, onde vamos deixar separada a segunda manguinha, igual já fizemos aqui nessa primeira. Cheguei ao final da carreira, onde aqui repeti o mesmo processo. Prossegui em ponto alto até chegar ao intervalo de correntes. Fiz um ponto alto, pulei toda a parte seguinte e já vim no próximo intervalo. Então, aqui nós ficamos com as 2 partes de trás, as 2 manguinhas já separadas e a parte da frente. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira em ponto alto para depois trabalhar o passa-fita. Então, agora, seguindo o mesmo processo das carreiras da pala, eu inicio fazendo as 3 correntinhas e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, pegando na laçada de trás do ponto. Quando eu chegar aqui, na divisão aqui, onde eu deixei separada a manguinha, eu faço aqui como se eu não tivesse abertura. Então, cheguei no último ponto, já passo para o próximo e dessa forma vou seguindo por toda a carreira, ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar lá no final da carreira, volto para trabalharmos o passa-fita. Finalizei a carreira, então uma carreirinha em ponto alto, em volta de toda a base. Agora, nós vamos fazer o passa-fita. Então, eu venho e inicio a carreira fazendo 5 correntinhas, porque nós vamos trabalhar o passa-fita em ponto alto duplo. Então, fiz as 5, pulo um ponto da carreira de base, 2 laçadinhas na agulha e no próximo ponto faço o meu ponto alto duplo. Uma correntinha, pulo um ponto da carreira de base, no próximo,
um ponto alto duplo, uma correntinha, pulo um ponto da carreira de base, no próximo, um ponto alto duplo. Isso percorrendo toda a carreira. Quando eu chegar no final da carreira, volto para trocar a cor do fio, já vindo para o mesclado de branco com rosa e iniciando o desenho do ponto da saia do vestidinho. Cheguei ao final da carreira, faço uma correntinha, conto 1, 2, 3, na quarta correntinha lá do ponto inicial que fizemos, vamos fechar com baixíssimo. Então, agora, eu já posso arrematar o fio branco e nós vamos começar a parte de baixo do vestidinho. Vamos trabalhar, então, com o tom mesclado, branco com rosa. Eu adorei essa cor, eu acho que ficou, assim, bem delicada. Fica bem bonito o trabalho. Então, venho aqui, pego o fio. O fio branco eu nem arrematei por completo, deixo para arrematar tudo junto no final. E aqui eu venho sobre o primeiro pontinho, faço um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Então, aqui fiquei com o meu primeiro ponto em cima do ponto alto duplo de base. Faço agora mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos em cima desse primeiro ponto duplo. Agora, eu pulo um ponto da carreira de base e venho lá no próximo e também trabalho o leque. 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Mais uma vez, pulo um ponto da base, venho no próximo e trabalho o leque. 2 altos, 2 correntes e 2 altos. E dessa forma, eu vou trabalhar aqui em volta de toda a carreirinha. Olha só, a gente já consegue ver o mescladinho do rosa com o branco, o que vai dar bastante delicadeza à nossa peça. Depois que eu terminar essa carreira, eu volto para começarmos a abrir um pouco, deixando a saia do vestido bem rodadinha. Cheguei ao final da primeira carreira. Fechei aqui com um ponto baixíssimo e caminho fazendo pontos baixíssimos para chegar no centro do leque. Vou trabalhar aqui leque sobre leque, então subo as 3 correntinhas e um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Fiz o leque sobre leque, agora eu vou trabalhar aqui entre um leque e outro, um ponto alto. Então, vamos começar a abrir a saia do vestidinho. Agora, mais uma vez, 2 altos, 2 correntes e 2 altos. Entre um leque e outro, faço um ponto alto. E sigo dessa forma, trabalhando em volta de toda a carreira. Finalizei a segunda carreira aqui do desenho do ponto e já iniciei a terceira. Então, a única diferença é que onde fizemos um ponto alto, agora vamos trabalhar 2. Continuamos trabalhando leque sobre leque. Onde eu tinha um ponto alto, eu faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Leque sobre leque. Dessa forma, percorrendo toda a carreira. Então, a gente já começa a notar que a sainha do vestido vai começando a franzir, ó. Então, agora termina essa carreira e volto dando continuidade. Carreira finalizada. Inicio a próxima carreira trabalhando leque sobre leque. Agora, nós vamos aumentar um pouco mais esse bloquinho. Então, eu venho,
faço um ponto alto no primeiro ponto do bloco e no segundo eu faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, eu tenho 2 na carreira anterior e nessa nós ficaremos com 3. Faço leque sobre leque. E novamente, sobre o bloco, trabalho um ponto alto, volto no mesmo ponto, aqui no segundo ponto, quer dizer, e faço 2 juntos. Então, um no primeiro, 2 no segundo. Então, olha só, deixa eu mostrar novamente aqui pra vocês como está ficando. Ele já abriu bem, já fica bem franzidinho. E com essa carreira agora dos 3 pontos por bloco, nós finalizamos a abertura. Depois eu vou seguir, ó, nós já temos aqui 1, 2, 3... Essa é a 4ª carreira. Eu vou seguir, depois de finalizar essa, por mais 10, ficando no total com 14 carreiras, onde eu volto para fazermos o acabamento da parte de baixo da saia do vestidinho e depois ir para a parte do acabamento das mangas, enfeitar o vestidinho, enfim, ir para os acabamentos finais, finalizando a nossa peça, né? Quando a gente enfeita, é que a nossa peça ganha mais vida. Então, seguindo depois todas as carreiras com esse mesmo processo, 3 pontos no bloco e leque sobre leque, até completar as 14. Finalizei as carreiras e com elas finalizamos a saia do nosso vestidinho. Agora eu vou virar aqui, porque nós vamos trabalhar um acabamento na última carreira, deixando aqui já um biquinho. Então, eu venho na parte central do leque, subo 5 correntes, volto na segunda de cima para baixo e fecho com baixíssimo, formando um picô. Agora, venho um ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. Um ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando picô. E venho trabalhando um ponto alto com picô de 2 correntinhas em cada um. Já fiz 4, vou trabalhar até completar 6. Completei os 6, agora eu faço uma correntinha e venho aqui, tem os 3 pontos do bloco, eu prendo com um ponto baixo no ponto central, deixando um para um lado, um para o outro. Faço uma corrente e venho novamente 6 pontos altos com picô de 2 correntinhas em cada um deles. E dessa forma eu vou percorrer toda a carreira, onde eu fico com esse barradinho bem delicado na base da saia. Bem, depois então de finalizar aqui o corpinho, eu já fiz uma das manguinhas para vocês verem como vai ficar. Nós vamos começar aqui bem no primeiro ponto, depois do intervalo de correntinhas, onde a gente fez a separação da manga. Então, eu venho e vou trabalhar um leque, como nós já fizemos no corpinho do vestido, na sainha. Então, faço aqui as correntinhas iniciais e mais um ponto alto no mesmo ponto. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, formei o primeiro leque. Agora, venho, pulo 1, 2, 3 pontos e no 4º ponto da carreira de base, eu faço novamente o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Pulo 1, 2, 3, no 4º ponto, mais uma vez, faço o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou dar toda a volta até chegar aqui no próximo intervalo e volto para passar junto com vocês essa parte da cava. Cheguei aqui no último leque antes da cava. Aqui na cava, eu tenho aqui, ó, de lado no ponto, uma carreira em ponto alto e do outro lado também uma carreira em ponto alto. Então, eu vou trabalhar um leque
dentro dessa carreira de pontos altos aqui desse lado. Então, faço os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois, eu venho na próxima carreira em ponto alto e também pego de lado ali no ponto e trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E assim, nós finalizamos a carreira, onde eu fiquei com 13 leques no total. Agora, eu conto 1, 2, 3 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo e caminho com pontos baixíssimos até chegar no intervalo de correntes no centro do leque, onde vou trabalhar leque sobre leque até completar 5 carreiras. Olha como vocês estão vendo aqui na manguinha já finalizada. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Depois vamos para as diminuições e o ajuste para deixar a manguinha bem fofinha. Então, vou terminar as 5 carreiras e volto para o acabamento da manga. Completei as 5 carreiras. Então, ela fica assim, bem larguinha, ó. Agora, nós vamos dar o ajuste para deixar ela fofinha. Então, o que nós vamos fazer? Nós trabalhamos aqui 5 carreiras em leque. Agora, na parte central do leque, nós vamos fazer um bloco com 3 pontos altos. Então, subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos. Contando as correntinhas como um ponto, ficamos, então, com um bloquinho com os 3 pontos altos. Agora, eu já venho para o próximo centro do leque seguinte, sem fazer correntinhas entre um bloco e outro. E faço o meu bloco com os 3 pontos altos. Próximo leque, bloco com os 3 pontos altos. E assim, nós caminhamos em volta de toda a carreira. Dentro de cada leque, nós vamos trabalhar um bloco com 3 pontos altos. Depois que eu terminar aqui os meus bloquinhos com os 3 pontos altos, eu vou trabalhar mais 2 carreiras fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, 2 carreirinhas em ponto baixo e nós teremos a nossa manguinha finalizada. Depois disso, eu venho para o acabamento da gola. E depois que eu finalizei, então, as 2 manguinhas, nós vamos agora para o acabamento da parte da gola e também da parte da abertura, onde vamos colocar os botões. Bem, eu venho aqui na parte das costas, onde eu tenho a abertura, e vou começar a trabalhar aqui do lado direito, descendo, subindo o lado esquerdo e dando continuidade fazendo a golinha. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, prendo um ponto baixo. Na lateral, agora, descendo aqui os pontos, eu trabalho 2 pontos baixos na lateral e 1 sobre a união da carreira. 2 pontos baixos na lateral do ponto e 1 na união da carreira. Dessa forma, eu vou trabalhar até chegar aqui embaixo, ó, na abertura, onde eu volto para passar essa parte com vocês e depois já dar continuidade subindo o lado esquerdo. Percorri aqui até chegar lá na parte de baixo da carreira, sendo que aqui onde eu tenho passa-fita, eu fiz 3 pontos baixos, porque aqui eu trabalhei em ponto alto duplo. Quando eu chego aqui no finalzinho da carreira, eu já venho lá no início da próxima, um ponto baixo, na lateral do passa-fita, 3 pontos baixos, na união da carreira, um ponto, e aqui lateralmente nas carreiras das costinhas, eu continuo da mesma forma, 2 baixos, um baixo na união da carreira, 2 baixos, um baixo na união da carreira, até chegar ao último pontinho lá, a última carreira, onde vamos finalizar essa lateral e volto para trabalhar a parte da gola.
Cheguei aqui ao final da minha lateral, agora eu vou começar a primeira carreira da gola. Fecho com um ponto baixíssimo para ficar em cima do primeiro ponto. Subo 3 correntes e faço um ponto alto, então fiquei com 2 pontos altos. 2 correntes, volto nesse mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos, então fiquei com o meu primeiro leque. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, novamente trabalhando o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Depois que eu trabalhei, então, o leque, eu pulo 3 pontos, 1, 2, 3, no quarto pontinho, trabalho novamente o meu leque. E dessa forma, eu vou percorrer toda a minha carreira, trabalhando leque após leque, até chegar lá do outro lado, onde eu volto para trabalharmos a última carreirinha da gola. Então, aqui a gente tá vendo, com essa primeira carreirinha que tá ficando aqui virada pro lado avesso, a próxima já fica pro lado direito, onde também já damos o biquinho de acabamento. Carreira finalizada, vamos para a segunda carreirinha. Vou caminhar aqui em pontos baixíssimos até chegar ao centro do leque. Cheguei no centro do leque, eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Conto 1, 2, 3 e fecho com um ponto baixíssimo, formando o meu primeiro ponto alto com picô. Agora eu venho ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando meu picô. Ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo, formando meu picô. Mais uma vez. Novamente. Completei 5 pontos altos com picô. Faço uma correntinha e entre um leque e outro, eu prendo um ponto baixo. Uma correntinha e novamente 5 pontos altos com picô. Quando virarmos a nossa golinha, ela vai ficar com a parte dos picôs virada aqui pro lado direito, finalizando o acabamento da golinha. Então, vou fazer dessa forma em volta de toda a carreira e depois vamos para a colocação dos botões. Ainda vamos passar a fitinha, fazendo toda a parte do acabamento na frente do vestidinho, dando o laço atrás e fazendo os arremates finais. Finalizei a golinha, agora nós vamos para a parte de colocação dos botões, enfeitar mesmo o nosso vestidinho. Eu escolhi aqui esse botãozinho perolado, tamanho um pouquinho menor que camisa, que você encontra também no Mega Armarinho. Aliás, no Mega Armarinho você encontra uma variedade bem grande de botõezinhos, inclusive a parte de acessórios, pérolas, pedrarias, que nós vamos usar aqui também, ó. Aqui no centro do vestidinho, na parte da frente, eu escolhi colocar essa pérola bem bonita, que é uma pérola maior no centro, circulada por várias pérolas pequenininhas, que vai dar um detalhe bem especial. Eu vou colocar aqui na parte do centro, onde eu faço a colocação da fita. Eu escolhi essa fita de coroinha, ó, que eu acho uma fofura, mas, como eu disse pra vocês, no Mega Armarinho você encontra uma grande variedade de fitas decorativas, o que ajuda bastante a
enfeitar a nossa peça, dar mais vida à nossa peça. Bem, daqui a pouco nós colocamos então a fitinha, que eu vou usar aqui a cola de silicone, que eu acho bem prática, bem rápida de colar, bem assim fácil de manusear e bem resistente também. Mas agora eu vou virar o vestidinho, porque eu vou para a parte dos botões. Aqui o botão, então eu vou colocar aqui do lado esquerdo para fechar com o lado direito. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em todas as carreirinhas, sem o relevinho, ó. Essa aqui não aparece o relevo. Ou seja, eu venho lá na primeira, pego o meu botãozinho e faço a colocação normal. Esse que eu escolhi é um botãozinho de 2 furos. Aqui já coloquei o primeiro, depois eu pulo uma carreira, venho na próxima, coloco outro botãozinho, pulo uma carreira, venho na próxima, coloco outro botãozinho, e isso até chegar aqui, ó, a última carreirinha. Então, vem, ó, primeira, a segunda eu pulo, terceira eu coloco, a segunda eu pulo, e a primeira, a segunda eu pulo, a terceira eu coloco, a quarta eu pulo, e assim eu vou. Aqui no meu, eu vou colocar em todas as carreiras de número ímpar, ó. A carreira onde eu tenho esse relevinho é a carreira de número par, a segunda, a quarta, a sexta, então eu vou pular. Aqui na última eu não coloco, eu vou colocar na penúltima. E depois aqui também tem o passa-fita, onde eu já amarro a fitinha, então já vai dar mais sustentação. Depois aqui eu vou usar como casinha a própria abertura do ponto, ó, onde nós... Deixa eu puxar esse fiozinho aqui para mostrar melhor. Onde nós fizemos os pontos baixos, então eu vou passar aqui, ó, e ele já fica como casinha, olha que delicado que fica. Bem, então eu vou fazer a colocação dos botões e volto para enfeitar e cortar as pontinhas, colocar a fita, colar a pérola, enfim, dar os acabamentos finais. Terminei a colocação dos botões. Agora eu venho aqui na parte da frente, vou centralizar aqui a minha fitinha. Eu cortei aqui mais ou menos uns 80 centímetros, porque o tamanho do nosso vestidinho é um tamanho pequenininho, de 1 a 3 meses, então 80 centímetros já é o suficiente para dar a volta na cintura e dar o lacinho lá atrás. Então, eu marco aqui o meio da fitinha. Venho com a cola. Um pinguinho de cola onde a gente fez a marcação. E coloco a minha pérola. Depois que eu fiz isso, deixo ela ali quietinha secando, seca rapidinho. E eu vou fazer o mesmo aqui na parte central para já deixar ela secando aqui no vestidinho. Então, eu venho aqui, marco bem o centro do vestidinho, dobrando ele. Fazendo aqui a marcaçãozinha. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Eu venho também com um pinguinho de cola. Aqui, ó, se você quiser, uma coisa legal é você colocar um plástico, um papelzinho, para que a cola não vaze. Aqui, ó, já vou pegar o meu, vou colocar um plástico aqui embaixo para esperar secar. Mas olha que detalhe bonito que já deu aqui
no nosso vestidinho. Então, eu espero secar essa parte central, depois eu vou colar aqui dos lados também, para que ele não solte, fique sempre na direção da cinturinha. E depois só dar o laço na parte de trás. Eu volto também para fazermos os acabamentos e mostrar a peça já finalizada. Aqui eu já esperei o tempo de secagem e já passei a fitinha, tanto de um lado quanto do outro, pelo passa-fita. Eu vou passar uma vez só, não vou passar em todos, até porque eu quero mostrar aqui a estampa da fita. Aqui O mesmo que eu repeti aqui na parte central de um lado e do outro, eu vou passar aqui uma vez na parte da cava, ó. Então, eu vou me guiar aqui pela divisão da carreira, ó, e venho, passo a fitinha. Do outro lado, a mesma coisa, antes da cavinha, venho aqui, onde eu tenho o último ponto alto duplo, antes de ir para a parte das costas, e passo a fitinha aqui por dentro. Então, olha que fofo que fica esse acabamento. Depois, aqui na parte das costas, é só a gente repetir o mesmo processo, um ponto duplo antes do final. Passo a fitinha por aqui. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui é onde depois vamos dar o lacinho no final. E também quando a criança for usar. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço os arremates finais. Bem, nós vamos ter aqui várias pontinhas do fio sobrando. Então, para dar esse acabamento, eu passo aqui por dentro de vários pontinhos, faço uma laçada, puxo, formando um nozinho. Esse nozinho eu passo por dentro dos pontos, então ele não fica com relevo nenhum. E aqui é só cortar o fiozinho e repetir o mesmo em todas as outras pontinhas que nós temos ao longo do nosso trabalho. Depois de arrematar essa parte, eu vou dar aqui um lacinho na parte de trás, lá onde sobrou a fita, e vou voltar mostrando a peça já finalizada. Aqui já terminei de arrematar as pontinhas. Na parte de trás, a hora que a gente for usar, sobra já a fita para dar o lacinho. Aqui também o detalhe dos botões, olha que fofinho que fica. Os botões já fechadinhos. E assim, a gente tem também a nossa peça já finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!